Mais uma vez estamos de volta, mais uma parte da nossa aula aqui de banco de dados e mineração. No fim se tornou uma aula de banco de dados e mineração, né? Os dois juntos, né? E ainda sobre banco de dados, e ainda sobre o local, o repositórios de armazenamento. Falamos sobre Data Warehouse, aula de hoje sobre Data Mart, tá? Primeiro vamos à definição aqui, ó. Data Mart, o pequeno Data Warehouse. Um Data Mart é um pequeno Data Warehouse, como se fosse um mini DW, que atende às necessidades de uma equipe ou setor da empresa de forma específica, pois conterá apenas dados. Olha só que eu quero que você marque aqui na explicação desta parte. Aqui, ó. Aqui. Vamos pegar aqui, ó. Pois conterá apenas dados daquele setor, como financeiro, estoque, marketing, entendeu? Assim, ó, ao contrário do Data Warehouse, os Data Marts são mais específicos, tá? O Data Mart é menor, ó, ele é menor, lembra de Mart menor, mais focado e pode conter resumos de dados para atender melhor a comunidade de usuários. Um Data Mart também pode ser parte de um Data Warehouse. Em resumo, um Data Warehouse, ou em resumo, é um Data Warehouse menor e com dados específicos de um determinado setor da empresa. Isso quer dizer o seguinte: você tem uma empresa gigante, tá? Você tem uma empresa. Então, todos os dados de lançamento de OLTP, de CRM, todos os dados da empresa, as fontes são armazenadas no Data Warehouse, como nós já vimos. Mas, às vezes, você precisa fazer relatórios específicos e gostaria que esses relatórios, e até para futuras tomadas de decisões, fossem mais setorizadas. Então, o que você faz? Você cria um Data Mart dentro da empresa, e esse Data Mart ligado a um determinado setor, por exemplo, setor financeiro. Então vai ter um Data Mart para o financeiro, um Data Mart para o estoque, um Data Mart para, sei lá, para o almoxarifado. Por quê? Porque aí essas informações armazenadas no Data Mart do financeiro, que são, né, de sistemas OLTPs, transações, né, financeiras, mexe com transações, já vão vir já prontas, e os engenheiros, a galera do TI, quando for fazer, por exemplo, uma mineração, eu preciso saber qual foi o fluxo de venda, né? Qual foi a tendência de venda da empresa no mês da pandemia agora, né? Nesse período de pandemia, qual foi o horário que mais teve venda, qual foi o cliente que mais comprou. Então, né, mexe com o quê? Financeiro, mexe também com a parte de atendimento, de cliente. Então, eu vou pegar o Data Mart de clientes, né, de pedidos e financeiro. E como eu já tenho isso já pronto, né, separado, né, então aí eu consigo fazer a mineração mais específica. Então, em vez de você minerar dentro de um Data Warehouse, você criar um sistema porque aí você teria que criar um sistema de buscar somente aqueles dados, né? Você cria Data Marts, tá? Que são mais específicos, mais setorizados. Então é um pequeno Data Warehouse para você tomar decisões futuras, tá certo? Vocês entenderam, né? Mas a gente vai ter ainda uma aula só de banco de dados, a gente fala mais sobre os Data Marts, tá bom? Muito bem, então na prova se perguntarem assim: a mineração de dados pode ser feita em cima de Data Mart? Pode, tá? Pessoal, uma coisa é importante você guardar: mineração de dados não é apenas minerar em cima de Data Warehouse. Você pode minerar, ou seja, buscar padrões em cima de armazenamentos, outros tipos de armazenamentos, tá? O Data Mart é um deles. E o outro que a gente consegue também minerar dados, tá, é dentro de Data Lakes, tá? Data Lakes. A prova perguntar o que é Data Lake, vamos para a tela a seguir. Data Lake, tá? Até o desenho aqui do lado já diz o seguinte, ó. Data Lake
é um grande repositório de dados brutos. Esses dados não são tratados igual no Data Warehouse ou no Data Mart, tá? Dados brutos. Então você, por exemplo, você tem uma grande empresa, nessa empresa você tem o setor de marketing, você tem o setor de venda, você tem o setor de financeiro, você tem a galera lá do atendimento lá da frente, né? Então, ou seja, você tem várias fontes de dados. Joga bruto sem tratar mesmo, copia e cola dentro do Data Lake. Vídeos que a empresa fez, áreas de segurança, dados da área de segurança, que mais? Dados de textos, enfim, de áudio, podcasts que a empresa fez, PDFs, arquivos diversos, tudo, você joga tudo. Então, Data Lake é um quarto bagunçado, tem de tudo, só que é o detalhe, tem menos custo, é muito mais rápido para você fazer pesquisa, porque ele junta tudo. Ah, professor, mas se ele junta tudo, como que ele é mais rápido? Uma coisa importante é você guardar. Data Lake utiliza a pesquisa por metadado, ou seja, ele vai buscar as informações no cabeçalho dos arquivos. Então ele não fica buscando, quais são os arquivos de vídeo, e aí fica entrando nas tabelas, né? No Data Warehouse é isso, vai entrar nas tabelas relacionais e buscar o que é vídeo, o que é texto, o que é planilha. Não, ele já vai, pesquisa direto no cabeçalho do arquivo. É um vídeo, então beleza, aqui é um vídeo, né? Então, pela pesquisa ser muito mais rápida do Data Lake, que ele busca as propriedades do arquivo diretamente, informa que arquivo que é, né, que é ler os metadados do arquivo, a pesquisa de dados no Data Lake é muito mais rápida e aí isso facilita na tomada de decisões, tá? Então, o Data Lake, ao contrário do Data Warehouse, ele tem um menos custo operacional, ele é muito mais rápido, tá? E outra, ele te dá a opção de você fazer minerações, procurar padrões em cima de várias situações de dados. O Data Warehouse, por exemplo, eu preciso minerar os clientes que fizeram pedidos do mês de setembro até outubro, né, a idade deles, etc. Você vai ter que ter um Data Warehouse só de pedidos de cliente. Então esse é o detalhe, entendeu? Ou seja, só da parte de cliente, pedido de cliente, quanto que o cliente pagou, tal. Agora, se você fala assim, eu quero agora nesse mesmo Data Warehouse buscar todos os vídeos que a empresa fez do setor de marketing de janeiro até dezembro do ano de 2019. O Data Mart, o Data Warehouse que tem ali não serve, porque ele é um Data Warehouse de pedido de cliente. Então imagina assim, ó. Se você tem aqui, ó, você tem aqui um Data Warehouse, tá aqui, Data Warehouse. O que nós vimos? Que ele armazena informações de várias fontes. Então aqui você tem várias fontes, tá? Só que essas fontes que são armazenadas aqui, elas têm que seguir um padrão, tá? Elas seguem um padrão. Qual que é o padrão dessas fontes? Por exemplo, esse Data Warehouse, ele é um Data Warehouse de sistemas OLTPs. Por exemplo, aqui eu vou armazenar estoque, pedidos que a empresa recebeu, as vendas, produtos vendidos, tá? Clientes. Então você viu que esse Data Warehouse que nós temos aqui, no nosso desenho aqui, ó, deixa eu só, aqui, ó, aqui. Esse Data Warehouse, Warehouse, esse DW aqui, ele é o quê? Ele é focado, tá, em transações. Professor, então quer dizer que eu não posso ter um Data Warehouse num só repositório que caiba
as transações e outras coisas fora transações, por exemplo, sei lá, vídeos, textos. Não, aí você teria que ter outro Data Warehouse para isso. Aí você teria que o quê? Criar um outro sistema de Data Warehouse. Você teria que ter na empresa outro Data Warehouse, tá? Para você armazenar mídias, tá? Streaming, por exemplo, tá? Você teria que ter um Data Warehouse para vídeos e podcasts, por exemplo, tá? Vídeos e podcasts. Entendi. Então quer dizer que ele é segmentado, exatamente. O Data Warehouse é segmentado. Então você tem que tomar cuidado com isso. Agora, quando você tem um Data Lake, tá? Vou até fazer ele na cor aqui mais chamativa. Quando você tem um Data Lake, aqui, tá? Quando você tem um Data Lake, tá aqui grandão, vou fazer ele bem grandão, ó, tá? Ele armazena tanto transações, ele armazena também arquivos de streaming, tá? Ele armazena também arquivos de streaming. E se você tiver um outro banco de dados só de, sei lá, arquivos de textos, tá? Arquivos de textos, arquivos TXT, por exemplo, ele também vai armazenar. Ou seja, ele armazena tudo, é a casa da mãe Joana, entendeu? Armazena tudo. Então, como ele armazena de forma não estruturada, é o dado bruto mesmo, e como ele faz a pesquisa desses dados por metadados, ou seja, buscando só o cabeçalho do arquivo, ele se torna muito mais rápido, tá? Muito mais prático. Ô, professor, então, as empresas poderiam usar os data lakes, né? Sim, tá? Muitas empresas acabam usando mais data lakes do que data warehouse, tá certo? Muito bem, então fechamos aqui essa parte. Ó, aqui ele fala aqui um pouquinho, né? Do que é o data lake. Ele diz o seguinte: o data lake é um repositório de armazenamento, né? Tá aqui a informação. É um repositório de armazenamento engine para processo de Big Data, tá? Outra coisa importante, nota aqui para mim. A gente vai falar sobre Big Data depois. Não nessa aula, mas na aula de banco de dados. Então, o Big Data ele é maior ainda que um Data Lake, tá? Tem uma hierarquia. Aí, primeiro você tem lá os Big Datas, vem os Data Lakes, depois vem o Data Warehouse, depois vem o Data Mart, né? Então, tem uma hierarquia. Então, o Data Lake faz parte também, ele é uma subdivisão dos Big Datas, tá? Então, se a banca perguntar isso, tá certo. Muito bem, não vamos forçar tanto aqui não. Fornece armazenamento massivo, né, ó, em grande quantidade para qualquer tipo de dado, olha só. Enorme poder de processamento, capacidade de lidar com tarefas simultâneas, tá? Praticamente ilimitadas, além de possibilitar a criação de correlações e obtenção de insights para apoiar na tomada de decisão. O pessoal simplesmente falar em tomada de decisão é business inteligência e mineração de dados, tá? Análise por metadado, como está escrito ali embaixo, tá? Então, esse é o Data Lake, ok? Muito bem, que eu queria passar para vocês aqui sobre o Data Lake um pouquinho. Depois a gente vai falar com mais calma na aula de banco de dados sobre essas informações aqui. Aqui, novamente, um gráfico para você não esquecer, né? De tudo isso que nós já vimos. Ferramentas OLTPs, onde vem as informações das empresas. É armazenado isso em Data Warehouse. E aí você pode segmentar por setores, criando data marts, tá? Para depois fazer o quê? Fazer a mineração com as ferramentas de Business Intelligence. Uma delas é o OLAP, que a gente vai falar na aula de banco de dados. Uma outra que não está aqui no desenho é a mineração de dados mesmo, tá? Então, tranquilo essa parte aqui, para você não esquecer. Professor, eu vi que você repete tanto o mesmo gráfico, fala tanta mesma coisa. Claro, para você não esquecer, senão você vai esquecer. Tá? Muito bem. Muito bem. Como sabemos, tanto no Data Warehouse quanto nos DMs, não conseguem gerar relatórios satisfatórios de pesquisa e detalhamento, tá?
Ó, mesmo em Data Warehouse, Data Lake, Data Mart, Big Data, você não tem como gerar pesquisas satisfatórias, tá? Às vezes precisamos de filtragens específicas com nome, bairro, local, compra, produto comprado, data, loja que vendeu, quais são os produtos mais procurados por pessoas específicas ou idades. E esse tipo de filtro não se faz em Data Warehouse ou Data Mart, nem em Data Lake. E é aí que entram as ferramentas de Business Intelligence, tá certo? Aí sim que entra as ferramentas de Business Intelligence. É aí que entra especificamente o assunto que a gente tem que entrar, que é a parte de mineração de dados. Professor, até que enfim, né, a gente vai entrar em mineração. Só que antes de entrar em mineração, a gente tem que entender o que é KDD, meu amigo. Processo de descoberta de conhecimento. Porque o que agora? Nós já temos então, já sabemos que os dados ficam armazenados, ou em Data Warehouse, Data Mart, Data Lake, Big Data, o que for. E que para gerar relatórios consistentes, específicos, com base em padrões, você precisa minerar isso, tá? E aí a mineração disso vai ser feita como? Vai ser feita através de ferramentas de Business Intelligence. Mas, antes de você realmente minerar, você precisa passar isso para um processo de KDD. É um processo de preparação. E anota o que eu vou te falar agora. KDD despenca nas provas quando fala de data mining. Mineração de dados e KDD são intrinsecamente ligados, são intrínsecos, tá? Então presta atenção nisso aí, tá? Ô professor, então quer dizer que agora eu não posso entrar em mineração ainda? Pode, mas precisa de uma preparação antes, tá? Antes de você minerar, você tem que preparar isso. E o KDD faz essa preparação, tá? Então é o assunto para nossa próxima aula. Vamos entender o que é o KDD. Na verdade, a mineração de dados e o KDD estão juntos. Então podemos dizer que a próxima aula já começa efetivamente o assunto de mineração de dados, tá certo? Então até a próxima aula.